Assistir desenhos. Essa era a minha preocupação em meados de 2014 até 2018. Eu lembro com clareza da sensação maravilhosa que era chegar cansado da escola e ir assistir desenhos enquanto minha mãe preparava um lanche pra mim. Eu sempre fui uma criança que ficava em casa. Sério, de verdade, eu não saía pra brincar na rua. Meu prazer era assistir desenho, brincar com meus brinquedos e de vez em quando ir na casa da minha avó. Mas calma lá, não era só o desenho em si, era todo o contexto ao redor disso. Era chegar da escola cansado, jogar a mochila em qualquer canto da casa, pegar uma coisa pra comer e ligar a televisão sabendo que durante aquele período do dia você não precisava pensar em absolutamente nada. Nenhuma responsabilidade nem preocupações de gente grande. Eu sempre acompanhei coisas muito específicas. Acho que já deixei claro aqui nesse canal que o que prevaleceu foi a Cartoon Network. Mas nem sempre foi assim. Eu comecei mesmo assistindo na TV aberta, onde uma das primeiras lembranças que tenho era assistir Scooby-Doo na SBT. Eu não lembro se era no Bom Dia e Companhia ou no Sábado Animado, mas era um desses aí. E óbvio que esse Scooby-Doo deve ter marcado muitas pessoas também. Essa abertura dele com a música do Simple Plan virou patrimônio cultural praticamente. Depois de um tempo, minha avó alugou a Sky, e aí eu descobri outro universo. A Cartoon Network, Disney e até a Nickelodeon. Comecei a assistir o máximo de coisas que eu podia, e em alguns dias me apaixonei por um canal em específico, a Cartoon Network. Eu vivi bem a época de ouro desse novo legado da Cartoon. Essa época depois dos anos 2000. Acompanhei de perto os episódios de Hora de Aventura. A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar. Apenas um Show. E o Incrível Mundo de Gumball sendo lançados. Inclusive outros mais diferentes, como o Mad, Outra Semana no Cartoon, até o Urso Sem Curso, que eu não cheguei a acompanhar muito. E a melhor parte é que muitas vezes nem importava qual episódio era. Eu só sentava no sofá e começava a assistir. E meu Deus, que fase boa! Quando você é criança, existe uma liberdade enorme em simplesmente consumir aquela história sem ficar tentando entender tudo, sem se preocupar se o episódio faz parte de um arco maior, ou se aquilo vai levar a algum lugar específico. Você só tá ali, assistindo e vivendo aquele momento. Você chegava em casa, ainda com a cabeça meio cheia de coisas da escola, mas ao mesmo tempo já sentindo aquele alívio de saber que o resto do dia era seu. Algumas pessoas tinham rotina de almoçar e já ligar a televisão. Outras sentavam no sofá com um prato de comida na mão mesmo, e aí começava aquele período do dia onde o mundo parecia desacelerar. Era um momento em que nós não precisávamos produzir nada, nem ser bom em nada, ou muito menos se importar com o que estava acontecendo ao redor. Era só você e aquele universo estranho e colorido da televisão. E provavelmente seja por isso que certos desenhos ficaram tão marcados na memória de tanta gente, porque eles estavam presentes nesses momentos mais calmos. Um episódio de Apenas um Show podia simplesmente começar com Mordecai e Rigby tentando evitar algum trabalho ridículo no parque, e de repente aquilo virava uma aventura completamente absurda, envolvendo dimensões paralelas, criaturas bizarras ou algum tipo de competição sem sentido entre o Mordecai e o Rigby. Mas quando você assistia isso na infância, você não pensava no roteiro, na estrutura da história ou qualquer tipo de análise. Você só achava engraçado, estranho ou divertido e seguia assistindo. Com Hora da Aventura acontecia algo parecido, mas de um jeito um pouco diferente. Era um desenho que misturava coisas muito simples com ideias extremamente estranhas. Um episódio podia começar com o Finn e o Jake andando pela Terra de Ó, conversando sobre qualquer coisa, e do nada virava uma aventura estranha. Mas, mesmo quando você não entendia totalmente o que estava acontecendo, aquilo não incomodava, porque a experiência de assistir os desenhos quando você é criança não depende tanto de entender as coisas. Depende mais da sensação de estar ali. A TV ligada, o som do episódio preenchendo a casa, aquelas histórias ficavam realmente grudadas em algum lugar da memória. Outra situação muito clássica era o final de semana. O sábado de manhã já tinha uma energia completamente diferente de qualquer outro dia da semana pra mim, porque eu acordava sem despertador, não precisava me arrumar pra ir pra escola. Muitas vezes a primeira coisa que eu fazia era ligar a televisão e assistir desenhos no SBT, e claro, tem também uma parte da experiência que muita gente lembra com carinho, os famosos DVDs piratas. Em algum momento da infância de muita gente, se não de todo mundo aí, apareceu aquele DVD cheio de episódios ou filmes aleatórios. Eu, por exemplo, tinha um de Bob Esponja, onde tinha um episódio específico que eu lembro, que era uma outra parte da Fenda do Biquíni, onde aparecia um aspirador no céu e sugava as coisas para outra dimensão praticamente. Eu não lembro, mas era mais ou menos isso. Seu Sirigueijo, o senhor está aqui fora?
Essa não. Isso é o canto das sereias. Não, é só uma neblina sinistra. Oh. Outro DVD muito marcante era aquele compilado de 6 filmes do Scooby-Doo, onde tinha clássicos como Scooby-Doo e a Perseguição Cibernética, Scooby-Doo e a Perseguição Cibernética. Scooby-Doo Aloha, Oi, Scooby-Doo. Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis, E Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis. e outros classicaços que eu não vou entrar em detalhes. Mas essa parte dos DVDs só surgiu depois de um tempinho, e nem durou muito, pois logo depois veio os streaming, então já não compensava mais comprar 3 DVDs por R$10 se por R$20 assinava Netflix. Mas tenho ainda uma lembrança muito boa dessa época. Eu consegui quase todos os filmes do Scooby-Doo em animação, e sobre o live action eu consegui todos mesmo. Todos lá na época, né? Hoje em dia eu nem sei se lançou mais. Era de fato uma época de ouro, uma época de liberdade, por assim dizer. E essa sensação de liberdade talvez seja uma das coisas mais difíceis de recuperar quando a gente cresce. Porque conforme os anos passam, a forma como a gente consome entretenimento muda muito. Quando você assiste alguma coisa hoje, muitas vezes existe uma expectativa. Você quer saber se a série é boa, quer entender a história, quer discutir teorias, e óbvio, tudo isso é interessante de certa forma. Mas também tira um pouco daquela simplicidade que existia quando você era criança. Naquela época você não precisava justificar por que estava assistindo algo, você só assistia. Podia ser um episódio repetido, algo completamente aleatório, não importava. Porque no fundo, assistir desenhos naquela época representava um tipo de liberdade muito específica. A liberdade de simplesmente não precisar fazer nada, de deixar o tempo passar, de só existir naquele momento, sem perceber que um dia esse momento ia virar uma memória muito boa. E bom, talvez seja por isso que anos depois, quando eu encontro um episódio antigo de Hora da Aventura, ou escuto aquela abertura clássica de Scooby-Doo, um sentimento maravilhoso vem na cabeça. Porque por alguns segundos, aquela sensação volta. Não exatamente como antes, mas próximo o suficiente para lembrar como era. A televisão ligada, o mundo lá fora seguindo normalmente, e eu ali, no meio de uma tarde qualquer, assistindo o desenho sem se preocupar com absolutamente nada. E bom, muito obrigado por assistir até aqui, e tchau!